abençoando a sua vida. Mas pode ser que, se ele e você não atentarmos para as coisas, Deus, eu posso ser crente, filho da fé, estar na igreja, comungar e tudo mais, e eu posso fazer planos e ser decepcionado. Aleluia! E o tempo agora que você está vivendo, não há mais tempo de errar, não dá mais para mudar de pensamento, não dá mais para desistir da sua família, não dá mais para desistir do seu ministério, não dá mais para você sair da tua igreja, não dá mais tempo para você fazer essas coisas. O negócio é ficar firme em Jesus Cristo, porque Ele está voltando, diz a Bíblia Sagrada, e o leão que não é do Judá, o nosso aniversário, ele entra no relógio, buscando aquele que possa abocanhar, que possa tragar. Cuidado com o leão enganador, fica na presença de Deus, e Ele vai florescer a tua vida. Lâmpada para os meus pés. E eu brinquei com o irmão outro dia, olha, eu não jogo bola, porque meu pé é lâmpada, se eu chutar quebra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Começamos a meditar. E o que é lâmpada para os meus pés? Imagine como a Bíblia diz assim, que o mundo já todo maligno. E quando nós falamos de maligno, nós lembramos de trevas. Ele é luz, ele é trevas. Esse raciocínio, ele é trevas. Aleluia, glória a Deus. Então pense comigo, nós dirigimos um carro à noite, e então, sem farol, sem lâmpada. O que acontece? Diga comigo, o risco é grande. Aleluia. E quando a Bíblia se fala de lâmpada para os meus pés, ela está nos trazendo direção clara, direção segura, direção objetiva, direção de Deus. Diga assim, meu Senhor, direção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, a estrada da sua vida, deixa Ele dirigir, porque Ele tem lâmpada nos pés, os seus pés são como um latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, e a assobiando com a mão. Ele é a luz do mundo, e quer clarear a tua vida. Agora com Deus, irmão, a direção é segura. Com Deus, aleluia, as coisas vão te dar certo na tua vida em nome de Jesus. Foi para isso que Deus me trouxe aqui nessa noite, para dizer para você assim, ó, as coisas vão ter que dar certo na sua vida em nome de Jesus, mas não dá tempo de tomar a decisão errada, não há mais tempo de errar. Consegue o que está precisando consertar, levante a tua fé, a tua graça, caminhe forte, caminhe na direção de Deus, e Ele vai te ajudar. Aleluia. Planos concretos da parte de Deus, ministério saudável, família objetiva, família abençoada, proteção de Deus. A Bíblia diz que não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire ou debaixo da mesa, pelo contrário, coloca no velador, para que todos vejam a luz e se clareie aquele ambiente, meu querido e minha querida. Deixa Deus clarear a tua vida. O Espírito Santo de Deus te revela conflito dentro do lar, mas Deus entra na tua vida hoje para te dar vitória. Esse trabalho que está sendo perseguido, Deus entra hoje, vai esclarecer. Os teus projetos são de Deus, abençoados por Deus, são do Senhor. Você quem se esqueceu, você ama a balada, você fica nela, não dá mais tempo de parar, não dá mais tempo para continuar nos mesmos
A igreja precisa acordar para manifestar o poder no meio do povo. Vou perguntar aqui no altar se tem aqui dos obreiros aqui que... Olha o outro que é meio novo. Não, mas tudo bem. Pode ter o irmão também, pode o irmão. Que nunca foi um médico. Filho de Deus, que nunca foi um médico. Nunca precisou de um médico. Para nada na vida. Você tu já foi um médico? Já? Meu Deus, irmão. Eu também já fui. E aí a igreja está esperando muito do altar, irmão. O altar é carne também. O altar é humano. A igreja espera muito do altar. Mas esse altar aqui é humano. O homem de Deus consagrado, ungido, glória a Deus por isso. Mas é humano, precisa de médico. Precisa almoçar, jantar. Precisa trabalhar. Precisa. É dependente de Deus. A igreja é dependente de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2, buscar coisas que são de milagre. Aleluia. Glória a Deus. Há movimentos em públicos, mas não está sendo alimento para a igreja. Há mensagens vazias e ela tem animação emocional por alguns instantes, mas você precisa de tutar o sadio para continuar vencendo este mundo. Então não dá mais tempo de errar. Busque direto a fonte de Deus. Levanta essa mão para o céu comigo aqui. Deus, em nome de Jesus. Nós estamos buscando da fonte. Nós estamos buscando de ti. Lavando quer que a sua vontade canar a matéria. Buscando da fonte nesta noite. Começa a manifestar a sua glória. Começa a manifestar as suas bênçãos. Eu quero que o Senhor entregue agora as vitórias para este povo, as curas necessárias, as bênçãos prometidas. Chega a potúcia, sai a tua presença. Quando ele me acha para a marca, em nome de Jesus Cristo, Senhor, alcança-me o teu povo nesta hora. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. As coisas vão ficar como estão. Deus me com providência hoje. Alfa da noite, exaltação da tua vida nessa noite. Isso é profético, vem de Deus. Luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Então nós temos direção segura e luz para o meu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Planos que não vão ser frustrados. Bênçãos concretas na sua vida. O que está escrito em Números 19 e depois? Deus é um franquinite, né? Maravilha. E eu confesso, gosto muito de vaso, de Deus. Mas tem irmãos que, se tiver um televado, não liga para o televado. Mas, amados, Deus nunca vai mudar um projeto que Ele tem na sua vida. O projeto era no deserto, nós cantamos aqui, era ou não era? Era no deserto. Deus mandou Lagoa Azul, avião, água de coco? Não. Deus mandou mais prova, mas mostrou que era para a igreja. Né? Aleluia. Deus nunca vai mudar o que Ele começou na sua vida. Acredito nisso. O seu caminho é um caminho de direção de Deus. Irmão, por exemplo, Deus disse que você vai ser um pregador, Ele não vai fazer você um cantor. Deus disse que você vai ser um advogado, você não vai ser médico. Deus
começou um projeto na sua vida. Isso me impulsiona a dizer que começou uma história na sua vida. A história da sua família, a sua história profissional, a sua história estudantil, está nos projetos de Deus. Estão nos planos de Deus. O seu caminho é um caminho seguro. Os seus pés é a luz de Deus, é nos seus caminhos. É seguro o que você está fazendo. Você diz isso. Por isso que é bom eu amar a palavra, meditar na palavra, ficar na palavra. Por isso que é bom, ele não dá mais tempo de eu errar, eu tenho que escolher as coisas certas. Eu não posso ter mente dividida, oscilar com os pensamentos de ser bíblico. Eu tenho que ter uma direção, eu tenho que tomar uma direção na minha vida. Repita comigo, Deus tem projeto na minha vida e na minha família. E tem isso com você nessa noite. Oh, aleluia! Mais uma vez, levanta a mão para cima que eu quero ministrar na tua vida. Os caminhos vão se abrirem, as portas vão se abrirem, vão se concretizar as coisas. Você vai testemunhar. Os seus projetos não vão cair por terra. Você começou com a obra, ele vai aperfeiçoar. Ele começou, ele aperfeiçoa. Em nome de Jesus. Fecha a mão, leva para cá da vitória. Aleluia. Dá glória a Deus enquanto eu tomo água, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É que eu vou pegar a isso. Aleluia. Alabancha, morte, alaba, subia. Branco, quer, a sou filé. Agora sou de comandar. Que quando você se preparar, ele entra neste lugar, a baixoriando e conserva a canto a sua ele passeia a pico de ele aqui bateu o espírito, anima tua alma, dá uma cama dela olha! O vento de Jesus! Levei o meu ministério. Eu perdi 2 serviços em bancos. Banco Real e Banco Brasil. 2 serviços em bancos. Pastor Zildo me conhece há algum tempo. E nós começamos a trabalhar na obra de Deus. E Deus tem dizendo assim, olha, vou eu te levantar, vamos fazer isso. Nós não somos pregadores itinerantes, nós temos uma igreja fixa e trabalhamos naquela igreja e atendemos os amigos na medida do possível. Aleluia. E então houve promessas de Deus e a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus. E começamos a obedecer o Senhor Jesus. E Deus nos chamou para uma direção e a direção a gente tem que levar até o fim, porque é isso que Deus vai honrar. Todas as vezes que Israel saía para a igreja, Deus dizia assim, olha, esse eu estou convosco, pode ir para a sua. Mas quando ela não vai, se fosse desobediente, perdia a batalha, não estava no estado da casa. Aleluia. Deus trabalha nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fica com os olhos fechados em nome de Jesus.
Deus está enchendo o seu coração de uma presença, de um avivamento, de uma graça. Está vindo direção de Deus, está vindo luz de Deus, está vindo coisas sérias, objetivos sérios, coisas de Deus, novidade de Deus. Oh, aleluia! Glória, glória, glória a Deus, aleluia! Bendito é o teu nome! Olha aqui os olhos, eu quero saber. Aleluia! Oh, rei! Aleluia! Então me dá mais 5 minutos que eu vou terminar. Porque amanhã eu quero trazer uma outra palavra para os irmãos. Obrigado, nós estamos aqui. Eu trouxe uma palavra e nós somos um pouco ousados, porque a gente fizemos alguns cursos e no curso nós fizemos a gente tem 3 tipos de mensagem: temática, expositiva e textual. E eu criei um tipo de mensagem que é o meu estilo, expotemática, expositiva misturada com temática, isso que eu estou trazendo para a sua vida essa noite. E ela está trazendo aqui, aleluia, para nós vermos todo os 6 versículos sagrados todos que nós temos. Jurei e cumprirei o que hei de guardar, os teus juízos. Jurei e cumprirei. O que é jurar? Alguém diz, é pecado jurar. Na verdade, jurar aqui está na conotação de aliança, de compromisso. Olha, eu garanto para você que vou fazer isso. Quando você jura em troca de uma coisa, mas eu quero uma garantia. Uma garantia. Aleluia. Sabe quando você fez um juramento ou uma aliança com Cristo ou com Deus? Sabe quando isso? Quando você levantou suas mãos e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você desceu a data, sem querer você está dizendo, olha Senhor, eu prometo que daqui para frente eu vou pagar todos os meus votos que eu fiz com você. Porque voto não é que não é dinheiro, voto aqui é compromisso com Deus, é aliança. Faz alguma coisa para Deus em nome santo de Jesus. Aleluia. Agora nós temos que entender uma coisa: a minha aliança, ela ainda é com Cristo. A minha aliança é com Cristo. Eu estou ligado nele, ele está ligado em mim. Eu vivo por ele e ele vive para mim. Eu estou nele, ele está em mim. Eu ando com ele e ele anda comigo. Eu corro, ele faz. Eu vejo, ele faz. Eu oro, ele me ajuda. Eu clamo, ele ouve. Ele é apaixonado. Isso! Ter aliança com Deus ainda nos dias de hoje. Santidade. Santidade. Eu lembro com Deus até o carnaval. Chegou no carnaval. É ruim chamar pastor para pregar, porque pastor que dirige igreja sabe os efeitos do povo. Chega no Natal, mas só hoje. Não, irmão. Aliança é aliança. Aliança é aliança. Quebrou, ó. Já era. Aliança com Deus, aliança. Jurei e cumprirei que ele guardar todos os teus juízos. Foi uma aliança que você fez com Cristo. Porque quando você aceita Cristo, você não pode dizer, vou continuar dando o que eu sou mesmo. Por favor, não. Você vem detonado no mundo, cheio de pecado, cheio de carrapicho, cheio de coisas ruins. Deus te coloca aqui, te dá um banho de misericórdia, te deixa mais alto do que a média, escreve o seu novo nome que você vai ter, que nem você sabe, no livro da vida, te dá uma nova característica de homem, de mulher, de Deus, do seu mesmo barro, te faz um homem, faz um vaso novo, uma nova pessoa, e diz, olha só, faz o que eu quero agora, porque eu preciso de você na sua festa. Quantos querem continuar com a aliança com Deus? Diga bem. Continue com a aliança com Deus, porque essa aliança vai levar para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Estou aflito, Senhor. Vivifica-me segundo a tua palavra. Oh, glória a Deus. Aleluia.
mordomia, comodismo, vida boa, né? Hoje, irmão, eu fico pensando na igreja, os pais da igreja que não tinham microfone, e nosso irmão Pedro ele pegou para mais de 10 pessoas na primeira conversão, 3 mil aceitadas, 3 só aceitadas, sem som, sem microfone. O Espírito Santo pegava a voz dele e ia lá na outra pessoa, das pessoas que quero aceitar Jesus. Já era batizado no mesmo dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E como que ele morreu? Crucificado, talvez você para? Foi dessa forma que Pedro morreu. Ele queria ficar aqui em Cristo, mas ele fez o contrário. Eu e Jesus dizendo que eu mostrei a aflição, mas sim bom ânimo. Eu venci. Aleluia. Aleluia. Irmão, nós temos época que nós não queremos mais se humilhar. Nós não queremos mais se humilhar com o nosso pai. Nosso pai, hoje o filho com 6 anos, 7 anos já pronto na casa do pai. Com 12 anos já pronto, e mãe, claro que essa questão de Deus guarda a nossa família, vamos lá Deus por isso, mas de um modo geral, estamos vendo isso. As pessoas não querem mais correção, não querem correção na escola, não querem correção no trabalho. Há um egoísmo, egocentrismo aguçado no coração do homem por muitos tempos, que não querem mais levar a desaforo para casa, não querem mais passar por situações constrangedoras. Isso tem entrado nas grandes igrejas, entrado nas grandes empresas, entrado no nosso governo, isso é o mal da humanidade que nós estamos vivendo no presente século e nós temos que aprender a lidar com isso e buscar Cristo para nos ajudar. E quando chega na igreja ninguém pode olhar para você mais que cara feia, você vai ter a igreja. O pastor não pode mais chamar a sua atenção. Aleluia, glória a Deus. Antigamente, irmão, os cultos de doutrina eram assim de porta fechada, o governo estava com aquele membro aí, você pode entrar. Aleluia, mas com o tempo, isso foi aumentando, as pessoas que nunca mais voltam àquela igreja, cuidado de deixar de entrar. E então foi para mim, e a mim, hoje chegou a voltar, então o pastor não tem mais o direito de chamar a sua atenção, é perigoso processar o pastor por calúnia e difamação. É um direito que você tem, mas não deve usar contra o homem de Deus, porque aquele que mexe na menina dos olhos de Deus. O que eu estou tentando dizer para os irmãos? Nós não queremos mais correção nem de Deus. E por que vem as lutas e as dificuldades? Para você quebrar o coração e se humilhar na presença do Senhor Jesus. É por isso que o salmista ele começa muito bem. Olha, eu lanço a tua palavra, o meu caminho é seguro, eu tenho aliança contigo, mas você percebe, ele começa a dizer, olha, Senhor, eu estou aflito, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, mas estou fazendo tudo certo, mas eu estou com problema. Aí Deus escolhe assim, ó, fica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Deus diz, vai buscar na palavra. Vai entrar na palavra, buscar na palavra. Então eu tenho um versículo para você, Jeremias 33:3, clama a mim, respondente, anunciarei coisas grandes e ocultas que não. Lamentações capítulo 3, versículo 22, punha a boca do pó. Quem sabe haja esperança na tua vida. O tempo é de clamar. Deus está dizendo para o salmista, aleluia, no verso 107, o tempo é de clamar, vai se humilhar na presença de Deus, vai orar, vai buscar a vitória, vai buscar o renovo, vai buscar a bênção, vai buscar o batismo do Espírito Santo, vai clamar! E a aflição passa. Quem já viu nos casos que assim, está na prova, vai olhar, olha que melhora, Quem já viu nos casos? Rolando assim, olha que melhora. Vai orar. Quanto mais sobe, mais Deus quer que nós descemos. Né? A escada de Deus para obreiros, ela é invertida. Viu? Ela é invertida. A gente desce para baixo com Deus, ó. Aleluia. Glória a Deus. Assim. Chega tempo que nós pensamos assim, eu não vou pensar. Eu não vou pensar. Eu vou
comentar, é muita coisa para mim, o doutor Silvio. Muita coisa, eu estou preparado.